Deus acompanhe e a paz esteja conosco. Uma boa noite a todos. Estamos na quarta semana deste mês de abril, hoje dia 23, agradecendo mais uma vez a Jesus pela oportunidade. E dentro da nossa programação, nós estamos estudando de forma conjugada o livro Nosso Lar e o Evangelho segundo o Espiritismo, de forma sequencial. Então, toda a primeira semana e a última semana do mês, esse mês é a quarta semana, são 5 semanas, nós estamos trabalhando então o livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 16 da obra psicografada por Francisco Cândido Xavier na década de 40 do século passado, no século 20. Essa obra, Nosso Lar, ela se tornou um best-seller da literatura espírita. Milhões de exemplares vendidos, não somente em nosso país, como também foi traduzido para outros idiomas. E que também se tornou um filme. Acredito eu, que talvez todos que aqui estejam tenham visto o filme. Aqueles que não viram, nós recomendamos. Mas especialmente a leitura desta obra, porque o filme, como nós já o dissemos, ele vai trazer alguns apontamentos, porque em um espaço de 1h30 é impossível narrar tudo aquilo que essa obra traz. Mas o filme ele vai nos despertar para a realidade espiritual, para a vida espiritual. E Chico Xavier, como o Ângelo lembrou no início, nós sempre esperamos que as pessoas trazem sugestões, porque geralmente na quarta semana a gente deixa um tema ser livre. Muitas pessoas às vezes têm dúvidas em muitas questões e estão livres para sugerir, e nós vamos acatar, vamos estudar e vamos trazer. Então fica aí a indicativa que se alguém aqui tenha alguma sugestão para o próximo mês ou outros meses, a quarta semana a gente deixa sempre o tema livre. Como não houve sugestão, nós trabalhamos a obra Nosso Lar, dando continuidade a ela. O Chico Xavier, ou Francisco Cândido de Paula, que é o seu nome de batismo, depois ele colocou Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Ele reencarnou no Brasil no dia 2 de abril, na cidade de Pedro Leopoldo, bem próximo a nós aqui. E ele se tornou, através do seu exemplo, do seu serviço, da sua dedicação, da sua disciplina, o apóstolo da mediunidade. É uma referência para todos os médiuns o trabalho deste homem que foi contemporâneo a nós, porque ele desencarnou em 2002. Então, estamos completando, nesse ano de 2019, 17 anos da sua desencarnação. Desencarnou no dia 30 de junho de 2002. Passa rápido, né? Bastante rápido. Mas no mês de abril também nós comemoramos o lançamento do Livro dos Espíritos, que foi no dia 18 de abril do ano de 1857. Então são 162 anos de doutrina espírita na Terra. E no dia 15 de abril do ano de 1864, também foi lançado o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então temos 155 anos do Evangelho, abrindo para nós uma nova visão, uma nova perspectiva no entendimento do ensinamento de Jesus, trazido pela espiritualidade amiga superior.
Nós vamos adentrar hoje o capítulo 16 da obra Nosso Lar, que traz o título Confidências. Aqueles que estão chegando pela primeira vez e que não têm acompanhado, nós estamos fazendo a leitura do capítulo todo e dialogando a respeito das lições que aqui são trazidas pela experiência deste irmão que viveu na Terra no século passado, desencarnou na década de 30. Não temos uma data específica da sua desencarnação, o que temos são hipóteses, de acordo com a sua descrição, pelo fato de ter ficado 8 anos em uma região denominada por nós como sendo umbral, que seria, na visão teológica, o inferno. Depois de 8 anos, ele foi acolhido e levado para essa cidade espiritual, cujo nome é Nosso Lar. Essa cidade ela fica na região do estado do Rio de Janeiro, na atmosfera espiritual do estado do Rio de Janeiro. E por que nós fazemos essa hipótese? Porque ele vai narrar aqui no livro que em setembro de 1939, ele, trabalhando em um dos ministérios, o Ministério da Regeneração, nas câmaras de retificação deste ministério, e depois nós vamos entender o significado disso no desenrolar do livro, ele ouve uma espécie de clarins ou trombetas tocando em toda a cidade, porque a Alemanha havia invadido a Polônia, na Europa, iniciando-se o pontapé inicial da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Então, pegando essa data dele e colocando o tempo que ele foi no umbral até o momento que ele começou a se restabelecer para o trabalho, então nós levantamos a hipótese que ele tenha desencarnado entre 1930 e 1931 ou entre 1929. Entre 1929 e 1931. Foi acolhido, chegou no plano espiritual bastante debilitado, teve que passar por um processo de tratamento no parque hospitalar, e o hospital em que ele esteve inserido e em tratamento era composto por 1000 leitos. E o enfermeiro visitador, chamado Lísias, que se tornou grande amigo dele, vai nos informar que ali era um dos menores edifícios daquele parque hospitalar. Havia edifícios muito maiores, com muito mais leitos. E André Luiz estava em um quarto, sozinho, com todo o conforto, diga-se de passagem, pela descrição aqui do livro. Nós chegamos até a comentar a questão do merecimento, se houve merecimento ou não, para ele ser levado a este aposento, porque nós vamos entender também que muitos espíritos que para ali foram acolhidos não tiveram esse merecimento de estar em um quarto sozinho. Ele trazia no campo íntimo algo que fez com que a espiritualidade pudesse alocá-lo em um quarto sozinho. Porque nós vamos observar depois que no próprio parque hospitalar, muitos irmãos que estão sendo acolhidos em situações bem complexas, pode ficar à vontade, bem perturbadoras, ficavam em alas com muitos leitos. E André Luiz sentia saudade da família. 8 anos desencarnado, 8 anos haviam se passado,
e alguns meses agora, porque ele estava no processo de tratamento. E ele queria notícias a todo custo da família, porque deixara a esposa e filhos. Só que os amigos espirituais sempre se esquivavam de dar informações diretas a ele, a respeito da família. A única informação que eles revelaram a ele era a respeito de sua mãe, que sempre estava orando, velando e intercedendo por ele. E ele sempre perguntava: por que ela não veio até hoje me ver? Então, tudo há um tempo. Era necessário que ele se preparasse adequadamente para receber, então, a mãe. E no capítulo anterior, no capítulo 15, ele recebe a visita da mãe. Um dia, de manhã, ele no aposento, pensando, refletindo, de repente o enfermeiro entra, dando a notícia. Sabe quem veio visitar? Na hora ele deu um pulo de alegria. Minha mãe, aí ela entra. E o interessante é que a mãe, ao adentrar o aposento em que ele se encontrava, ela fez questão de mostrar a ele da mesma forma que ele a vira pela última vez quando ela estava encarnada. O corpo perispiritual da mãe, as feições, a vestimenta, o cabelo, os detalhes da vestimenta estavam iguais da última vez que André Luiz a viu quando ela estava no corpo físico. E até a fisionomia. Isso é caridade da mãe para com ele. Porque a mãe poderia ter se apresentado em um aspecto mais jovial, em uma roupagem diferente, tendo em vista que ela habitava uma esfera superior à colônia de nosso lar. Mas ela fez questão de se mostrar da forma como ele a vira pela última vez, para não criar um choque nele. Então, quando ela entra, ele dá aquele salto, aquele pulo e vai abraçá-la. Agora, imaginemos se a mãe chegasse mais jovem, com uma outra vestimenta. Ele não ia correr aos braços dela, ele ia parar e assim: mãe, é você mesmo, está diferente. Você vê como que os espíritos superiores, ou aqueles espíritos que já têm um conhecimento um pouco acima da média, eles agem com imensa ternura e caridade para não nos ferir. E ali ele abraça, conversa, só que o tempo ele urge, o tempo corre, era apenas uma visita. Da mesma forma, quando nós vamos em um hospital visitar uma pessoa que está em tratamento, há um tempo de visita. A não ser que a pessoa seja acompanhante. Mas mesmo sendo acompanhante, no caso não é o caso dele, não precisava de acompanhante, havia esse tempo. E aqui no capítulo 16, o título Confidências, ele está continuando conversando com a mãe. E ela vai trazer algumas informações agora, depois daquela festa que ele fez, dos abraços. Ele chegou até tecer algumas lamentações e ela o corrigiu, dizendo a ele que não era de bom alvitre, até mesmo para o tratamento dele, permanecer lamentando sobre o que aconteceu. Nós, seres humanos, somos assim. A gente sempre tem esse vício de lamentar.
Então, o livro, ao trazer essa lição, está nos chamando a atenção para tomarmos cuidado com as reclamações, com as lamentações. E aí, ele inicia dizendo assim: consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Então a mãe chamou a atenção para que ele não lamentasse, mostrando a ele que agora, no processo de recuperação, o pensamento necessitava abranger questões de natureza superior. E isso deu a ele novas disposições energéticas. E ele continua na narrativa. Minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava-me o espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Então, na aproximação da mãe, na conversação com a mãe, ela transmitiu a ele, através do magnetismo dela, energias revigorantes. Porque ele estava em desalento, ele estava desanimado. Queria notícias da família, não tinha. Estava num processo de autorrecuperação pelo fato de ter saído da Terra em uma desencarnação que foi, segundo a espiritualidade, um suicídio indireto. Ele entrou em choque, porque ele jamais pôde esperar que as atitudes que ele levou no plano físico pudesse ser considerado e chegado no plano espiritual como suicida indireto, não tendo notícias da família, buscando o esclarecimento e o consolo de Clarencio para exercer uma atividade. Clarencio diz a ele que era necessário ele esperar um pouco mais. Então tudo isso foi mexendo com ele, a ponto de sentir em alguns momentos um desânimo, um desalento, algo normal e natural para um espírito que, no campo físico, jamais pensou que a perda do corpo dava à alma uma liberdade e uma continuidade em outras esferas. Tinha um conhecimento, tinha uma informação, mas nunca fez reflexões sérias e profundas a respeito disso. Isso é algo comum na nossa humanidade. Nós que estamos no plano físico, encarnados, raríssimas vezes refletimos de forma séria, de forma profunda, nas questões espirituais. E aí ele diz à mãe assim: ó, minha mãe, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura! Porque na cidade de nosso lar, ele visitou alguns ambientes, como o Bosque das Águas. Depois ele vai conhecer outros ambientes muito bonitos. Era uma esfera que ainda se encontrava no umbral, mas estava protegida. E dentro da colônia, dentro da cidade, a cidade era bonita. Mas a esfera em que a mãe habitava era muito mais radiosa e bonita. E ele então fala essa colocação: como deve ser a esfera em que você habita? Se ela está acima. A mãe esboçou um sorriso significativo e lhe disse:
A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades, desencarnando, permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Então a mãe está dizendo a ele que quanto mais elevada a esfera, mais o espírito ele é abnegado, mais o espírito está disposto ao trabalho. Então o trabalho se torna um alimento para o espírito, na execução do bem. Isso é tão importante porque o próprio Cristo, em um de seus ensinamentos, ele vai afirmar isso, ao dizer-nos que Deus trabalha até hoje e eu também. Está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Então Jesus está nos ensinando que Deus jamais esteve ou estará inativo. Deus trabalha intensamente. E o próprio Cristo também. Então, quanto mais elevada é a esfera espiritual onde o Espírito estará habitando, maiores responsabilidades, maiores serão seus deveres, para que ele possa realizar, através do bem, o benefício não somente a si mesmo, mas àqueles afeiçoados aos seus corações. E aí André Luiz pergunta: e meu pai? Onde está? Por que não veio com a senhora? Porque quando André Luiz estava encarnado, e aqui nós vamos ter uma informação, o pai dele havia desencarnado 4 anos antes da sua desencarnação. Então, quando André Luiz desencarnou, 4 anos antes, o pai dele já havia desencarnado. E aí ele pergunta à mãe: cadê meu pai que não veio com você? A mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu: teu pai. Há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Ou seja, é os 8 anos que ele estava desencarnado, mas somados 4, há aproximadamente 12 anos. Que ele está em uma zona de trevas compactas nas regiões umbralinas. E aí nós trouxemos, em outra oportunidade, um mapa em um livro chamado Cidade do Além, que foi um livro que saiu na década de 80 do século passado. E ali o médium que recebeu o livro, ele faz uma espécie de projeção da arquitetura da cidade de nosso lar, mostrando 3
níveis de umbrais. O umbral grosso, o umbral médio e o umbral. Então, a colônia de nosso lar e muitas outras colônias e cidades espirituais, elas estão localizadas na faixa umbralina da Terra. Aí nós temos, mais abaixo, assim, dentro de uma colocação geográfica, para que nós possamos nos situar, o umbral médio e, mais abaixo, se assim podemos expressar, porque são dimensões, o umbral grosso, que é onde se está as trevas mais compactas. Os espíritos que ali se encontram estão num processo bastante delicado, bastante complexo. E aí ela continua. E André Luiz deve ter tomado um choque com essa revelação, porque ele não sabia, ele não tinha notícia nenhuma. A única notícia que ele tinha é que o pai havia desencarnado 4 anos antes dele, que a mãe também já havia desencarnado, e ele queria notícia da família. Ele não tinha notícia até então de nenhum dos seus familiares. Somente agora, ao ver a mãe então está relatando para ele a condição do pai no plano espiritual. E aí ela diz assim: na terra sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavaleirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até ao fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa, mas, no fundo, era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Então a mãe está dando a ele como que o pai dele era na realidade. Aparentava ser uma coisa que na intimidade não o era. Então, o pai dele tinha um comércio na cidade do Rio de Janeiro, um comércio muito, à época, conceituado, que lhe dava uma posição de destaque na sociedade, mantinha rigorosamente as tradições de cunho religioso, sempre indo à missa, nos finais de semana, com a própria esposa. Na sociedade mantinha aquela fisionomia e aquela estampa de ser um grande cavaleiro, mas trazia ligações clandestinas fora do lar. O que significa isso? Que ele tinha os seus vícios. E aí ela continua. 2 delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. E tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, é o nome do pai dele, que ele dá aqui no livro, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas, a quem fizera muitas promessas, aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. O que a mãe está revelando é que o pai teve várias amantes, várias ligações clandestinas fora do casamento, e dentro dessas ligações, 2 com que ele se envolveu, houve um comprometimento maior, porque ele prometera a essas 2 mulheres mundos e fundos, o que não fez.
Elas desencarnam e, ao desencarnar, o aguardam no plano espiritual. Então, antes mesmo dele desencarnar, ele já estava em um campo vibratório obsessivo através dessas ligações que ele mantinha fora do lar. As duas irmãs desencarnaram antes dele e, pelo campo de afinidade e sintonia, iniciaram o processo obsessivo, delas para com ele e dele para com elas. Até que, quando ele deixa o corpo, ele então é atraído para elas. E como elas estavam ligadas a uma rede de criaturas malfazejas, ou seja, espíritos desencarnados que exercem, através das obsessões, as vinganças para aqueles que estão encarnados, ele então passou por maus bocados no plano espiritual. E durante 12 anos, a mãe vinha trabalhando para fazer com que ele conseguisse sair daquela situação. E aí ela diz: a princípio, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que, após a morte do corpo físico, ou seja, quando a alma deixa o corpo físico através da desencarnação, ela se encontra tal qual vive intrinsecamente. Então, todos nós que aqui nos encontramos, temos que refletir muito a respeito dessa colocação da mãe de André Luiz. É aquele ditado popular e que é uma verdade incontestável: quem vê cara, não vê coração. A gente não sabe o que está passando nos corações das pessoas, no sentimento das pessoas. E o pai de André Luiz é um exemplo vivo desse. Passava uma imagem e o próprio André Luiz comprou a ideia dessa imagem, porque ele jamais supôs que o pai pudesse ou poderia ter agido dessa forma. Mas quando deixamos o corpo, a alma encontra-se a si mesma. A consciência, ela vai refletir aquilo que ela realmente o é. E aí não tem escapatória. Nós vamos ser atraídos com aquilo que trazemos em nosso campo íntimo. A alma, ao deixar o corpo, se encontra tal qual vive intrinsecamente. Isto é, ele vivia de um modo superficial, no trabalho, na família, na sociedade, mas intimamente, mentalmente, ele vivia em um outro mundo. Ele construiu um mundo paralelo a qual aquele ele vivia. Mentalmente, intimamente. Quando deixa o corpo, automaticamente ele será atraído com aquilo que ele traz na sua intimidade. Não há como mudar. É campo vibratório, é afinidade. E aí ela continua: Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual,
nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Tenho gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual, restringir o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Ou seja, pelo fato de ter vivido vários anos da sua existência através de um fingimento, ele não se habituou a construir mentalmente, espiritualmente, moralmente, valores que naquele momento pudesse ajudar a ele mesmo. Então a mãe de André Luiz está narrando a ele que sempre fazia visitas periódicas com a ajuda, com a assistência de outros companheiros devotados que ela solicitara, mas ele permanecia e continuava impenetrável, porque a mente, o sentimento, enquanto estava encarnado, não se habituou a refletir nas responsabilidades reais diante da própria vida. Aí ele continua, a mãe de André Luiz. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo lutou, repelindo as tentações, mas caiu afinal, novamente enredado na sombra, por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Então ele tentou, de alguma forma, relembrar aqueles momentos enquanto estava com a família, com a esposa, com os filhos, mas como ele não havia construído isso de forma efetiva, durante anos a fio da sua existência no plano físico, ele não soube perseverar mentalmente e espiritualmente. Porque as tentações eram bastante impactantes. E como ele era receptivo a essas influenciações, ele não conseguiu. Ele não teve força suficiente. O André Luiz só ouvindo, né? Ouvindo e pensando, meu Deus. Porque ele vai colocar o seguinte: muitíssimo impressionado, perguntei: não há, porém, meios de subtraí-lo a tais abjeções? Então ele está perguntando à mãe: não existe um meio de retirar, de fazer com que ele se livra dessa situação, desse embaraço? Ela vai dizer a ele: ah, meu filho, elucidou a palavra materna, eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter resoluções sérias. As infelizes, das quais se tornou prisioneiro, retiram-no as minhas sugestões. Venho trabalhando intensamente anos a fio. Solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diversos, de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Certa vez, Clarencio, que é um dos ministros do auxílio da colônia de nosso lar, quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de seu pai, de Laerte. No entanto,
O pobrezinho permanece inativo em si mesmo entre a indiferença e a revolta. Então, olha o que a mãe dele está revelando para ele. Ela solicitou a ajuda de 5 núcleos de atividade espiritual na atmosfera espiritual da Terra. Isso quer dizer que ela tinha contato e relações com espíritos que viviam em 5 cidades ou colônias espirituais. E através dessas relações, dessas amizades, ela pediu socorro, ela pediu ajuda. E eles se prontificaram a ajudá-la. Mas tudo em debalde, colocando que até mesmo em nosso lar, o próprio Clarencio, que foi quem acolheu André Luiz, tentou e quase conseguiu, mas foi inútil. Mostrando que a mãe de André Luiz, ao solicitar este amparo e essa intervenção, trazia muitos créditos espirituais. Porque se ela não trouxesse créditos espirituais, ela não receberia essa ajuda de forma mais efetiva. Todos nós recebemos a ajuda e o amparo. Todas as vezes que nós fazemos uma oração, uma prece sentida, ou colocamos um nome ali, o anjo colocou no livro de nomes, os próprios nomes que são endereçados, as vibrações das preces, chegam até eles. As equipes espirituais se mobilizam, vão à casa, observam o ambiente, a atmosfera espiritual, para trabalhar com recursos mais eficientes, a levar um pouco de consolo, de bálsamo aos problemas que a pessoa, porventura, tenha. E muitos dos problemas que ela tem, que nós temos, a gente nem fica sabendo porque os amigos espirituais conseguem antecipar e eliminá-los antes que eles se evidenciam. Mas no caso dela, o marido estava numa região trevosa, ligada a 2 entidades que eram entidades que tinham relações com uma rede de espíritos malfazejos, que processavam vingança e obsessões terríveis, através da vingança. E elas conseguiu atrair o pai de André Luiz porque ele tinha campo de receptividade para essa atração. Depois de longa pausa, suspirou, continuando. Olha o que ela vai revelar para André Luiz. Talvez não saibas ainda que 2 irmãs tuas, Clara e Priscila, vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. A mãe de André Luiz está revelando a ele que talvez ele ainda não sabia da desencarnação das 2. Pela colocação da mãe, elas deveriam ter desencarnado depois de André Luiz. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à cruz da terra. Ela está informando André Luiz que 2 irmãs dele desencarnou, mas estão presas na crosta planetária, porque a crosta também faz parte do umbral. Aqui, onde nós estamos no plano físico, faz parte do umbral. E elas estavam como que presas aos sentidos físicos, aos sentidos terrestres, aos sentidos animalizados. Agarradas à crosta, talvez vivendo até entre os próprios familiares, entre os próprios esposos, filhos, amigos.
E ela continua: sou compelida a atender às necessidades de todos, ou seja, a mãe de André Luiz estava se desdobrando para atender a todos. O pai, as irmãs e ele mesmo durante 8 anos. Ela conseguiu com que ele fosse ajudado, auxiliado. E ele vinha sendo tratado e passando por um processo de recuperação. Agora, o pai e as irmãs, o caso do pai é mais complicado ainda que o caso das irmãs. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Então, André Luiz não conseguiu conhecer de modo mais efetivo a irmã, uma das suas irmãs, de nome Luísa. Ela havia desencarnado quando ele ainda era bastante criança, bastante menino. Então, ele não tinha muitas recordações dessa sua irmã. E essa irmã desencarnou, estava numa situação boa no plano espiritual, e quando a mãe desencarnou, ela ajudou a mãe no processo de adaptação no plano espiritual e de recuperação da mãe. Porque embora a mãe trazia em sua intimidade valores morais e espirituais, a gente não pode descartar que quando ela soube da situação do marido e depois dos filhos, ela precisou de amparo, porque era mãe. E mãe quer o melhor para os seus filhos, para aqueles que estão ligados aos seus corações. Luísa esperou-me aqui muitos anos. Então, quando Luísa desencarnou, ela se preparou, ela se qualificou. Então, observamos que André Luiz era menino. André Luiz, ele se desenvolve no plano físico. Ele se torna jovem, se torna adulto, casa-se, constitui uma família, filhos, e a mãe participou disso tudo. Nesse intervalo de tempo, a irmã que estava desencarnada, que ele não tinha lembranças, porque era menino, estava no plano espiritual trabalhando, porque a irmã do plano espiritual, obviamente, sabia das ligações do pai, das dificuldades espirituais e morais do pai, das dificuldades morais e espirituais dele, André Luiz, e das próprias irmãs. Então, essa filha da mãe de André Luiz, irmã de André Luiz, foi o sustentáculo, não somente na desencarnação, ao receber a mãe de André Luiz, como também ajudando-a enquanto ela estava encarnada, como um bom anjo. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa ao meu lado, em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, ou seja, então a mãe dele está revelando para ele que ela estava também junto à mãe, velando por ele quando ele estava na região umbralina. Só que quando ele foi acolhido, ela deliberou o seguinte: ao meu lado, em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares ainda na terra, que voltou semana passada, a fim de reencarnar entre eles, num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve, para que possamos desdobrar atividades no bem. Então, coitado André Luiz, ele não conheceu a irmã
quando estava encarnado. Agora que está desencarnado, também não conheceu porque ela encarnou. Ou seja, eu não vou nem esperar ele, eu vou reencarnar agora, é a oportunidade agora, e ele já está aqui, está se recuperando. Depois, futuramente, nós podemos nos reencontrar. Aí ele deve me receber quando ela voltar. Eu não sei, sabemos, né? Igual ela quando recebeu a família dele, né? Pai e mãe, ela não estava sozinha, tinha mais alguém. Consequentemente, um amor, né? Um outro irmão da mãe. Nós não sabemos, né? Mas você deve ter sido. Nós não sabemos. Grupo, né? Ele está relatando aqui apenas o pai, a mãe, né? As filhas. Né? É claro que nós constituímos ao longo das nossas existências um grupo familiar muito extenso. E uma rede de amigos também muito extensa. Graças a Deus. Acho interessante essa parte, né, Leandro? Porque quando você pensa que ela desencarnou muito cedo, desencarnou criança, né? E às vezes as pessoas olham assim, desencarnou muito cedo, desencarnou criança, mas as pessoas esquecem de olhar que aquele espírito é um espírito imortal e que ele pode ser muito mais evoluído que os outros, que ficam aí anos e anos. Né? É bem interessante essa passagem nesse aspecto. Perfeitamente. Mas aqui, essa continuidade de relacionamento entre parentes, todos nós temos ou essa história é única? Todos nós temos. Todos nós temos. Certamente, quando eu desencarnar, eu vou rever minha mãe, assim, vou rever meu pai. Todos nós que temos família, os espíritos que comungam conosco, o nosso campo familiar, são espíritos simpáticos e espíritos antipáticos. O objetivo de estarmos em família é elastecer cada vez mais o sentido de fraternidade, em seu aspecto universal, nas bases do amor. À medida que o espírito vai compreendendo isso, esses laços vão se tornando cada vez mais fortes. Quando deixamos o plano físico, se nós temos uma ligação muito forte com um espírito que foi nosso familiar, nós podemos reencontrá-lo e até viver com ele no plano espiritual. Porque aqui no livro, nós vamos observar depois, na sequência, que quando André Luiz ele tiver alta do parque hospitalar, o Clarence vai tentar localizar ele em uma residência, para que ele possa dar continuidade à sua existência no plano espiritual. Por quê? Lá em nosso lar ele está sozinho. A mãe não morava lá. Ela morava numa outra esfera. Ela podia visitar ele, mas ele não podia visitar a mãe. Porque ele não tinha campo vibratório para estar na esfera onde a mãe estava. O pai estava numa região umbralina. As duas irmãs e tem. A outra irmã que ele podia ter contato reencarna. Ele ficou sozinho. Aí, quando ele vai receber alta do parque hospitalar, o Lísias, que se torna amigo, o convida para ficar na casa dele. E aí vai ser interessante porque na casa de Lísias moram a mãe de Lísias, a tia de Lísias, que foi irmã da mãe dele no plano físico, duas irmãs de Lísias, e ainda recebem uma sobrinha, que era filha de uma das tias de Lísias. Ou seja, e o esposo da mãe de Lísias, ele que desencarnou primeiro, que foi o primeiro desencarnado da família, aguardou-os, ele conseguiu, através do seu trabalho, ter direito a essa residência, ele aguarda a mãe, então a mãe de Lísias teve uma afinidade tão grande, e através da sua conduta, permitiu que eles pudessem continuar juntos no plano espiritual, e ao longo do tempo, os filhos do casal, da mãe de Lísias e do pai de Lísias, foram recebendo os filhos também no plano espiritual. Agora,
mas isso aí não é tão comum, né? Não é tão comum. Porque a gente, assim, às vezes, a gente não desencarna, o pai, a mãe desencarna, e tudo. Você não tem, às vezes, nem notícia, Não. não é? Porque eles estão em outra... Pois bem, é o que a mãe dele diz a ele. A alma, depois da morte do corpo físico, se encontra tal qual vive intrinsecamente. Ou seja, nós temos afinidades morais e espirituais. Nós não sabemos o que vai na intimidade de cada espírito. O André Luiz, ele tinha uma imagem do pai. Só que quando chegou a desencarnação do pai, a realidade do pai era diferente daquela imagem que André Luiz tinha do mesmo. Por isso ele não pôde estar com a sua companheira. Porque ele não tinha estrutura mental, espiritual e moral para estar com ela. Por causa de uma conduta leviana no plano físico. Eu estou meio assim, curioso e não entendendo uma situação. Pô, você, a senhora falou, se a possibilidade da gente nos desencarnar e encontrar algum parentesco da gente. Né? Sim. Mas se esse parentesco, que já desencarnou, no caso, não tiver um nível ou não tiver o conhecimento que nós temos hoje, no caso do mundo espiritual, né? A gente tá, eu mesmo estou pensando agora. Há essa possibilidade também? Tem, mãe. Mesmo a pessoa que já desencarnou não sabia de nada, não entendia nada? A grande maioria de nós encarnados, quando deixamos o corpo físico, penetramos ou adentramos o plano espiritual completamente ignorantes da nossa situação real. Infelizmente. Por quê? Porque nós não fomos educados espiritualmente para deixarmos o corpo físico. Nós fomos educados para viver no corpo físico, de forma tão grande que quando se coloca a questão da morte, ela se torna um terror em nossas vidas. Gradativamente, essa conceituação vai mudando, porque a cada etapa no plano físico, nós estamos trabalhando e nos condicionando a melhores esclarecimentos, melhores entendimentos e amealhando na nossa estrutura moral e espiritual novos valores que vão renovando a proposta de melhoria. Então pode acontecer que muitos parentes seus que desencarnou vivem com você lá no seu lar, sem saber que estão desencarnados. Eles pensam que estão encarnados. E tão próximo. Vivem como se estivessem encarnados. E por que eles pensam que estão encarnados? Porque o corpo perispiritual dá toda a aparência do corpo físico. Aí nós vamos adentrar nisso depois. Mas nós vamos fazer uma parada para fazer uma prece de irradiação e a leitura dos nomes para irradiarmos, ok? E retornaremos. Deixa eu te falar, todos nós, independente como desencarnamos com acidente ou doenças, né? Ou mesmo que não seja doença, a gente tem que passar necessariamente pelo hospital espiritual? Não. Isso vai depender do espírito. Cada espírito, ele constrói as páginas do seu próprio livro. Cada dia nós estamos tendo essa oportunidade. Então, há espíritos que, ao deixar o corpo físico, de acordo da forma como viveram, vão realmente necessitar e precisar de amparos melhores.
Muitos espíritos, às vezes, não são nem ajudados, são entregues à sua própria condição, embora nenhum de nós estaremos desamparados pela misericórdia divina. Mas cada um de nós temos a oportunidade, no plano físico, de nos habituarmos mentalmente e espiritualmente em reflexões mais sérias, em condutas realmente condizentes com o aprendizado que nós estamos tendo e reforçar isso cada vez mais. Porque quando chegar o momento de nós deixarmos o corpo, nós não darmos tanto trabalho como em outras oportunidades nós já o demos para a espiritualidade. E de acordo com as nossas condições morais, né? Tem hospital especializado? Tem. Adelana, eu no caso aqui, minha mamãezinha aqui, cara, fica curiosa, ela tá pensando agora. Ela tem a sensação que meu pai sempre está presente com nós, já fez um bom tempo. Ele desencarnou em que ano? 29 anos, 28 anos. Há 28 anos. Não, 68. Esqueci a data. Mas tem 28 anos, quer ver? Se eu jogar, dá... 90, vai dar 90 e... Nós estamos em 2019. 92. 92 para 93. 92, 93. E ainda agora, mais recente, meu irmão tem um menininho, deve ter uns 4 aninhos, né? 6 é o xerox dele, em atitude, né? Pode ser até o espírito que retornou em um novo corpo. Nós não estamos afirmando. Pode ser. Pode ser. Agora, ter certeza absoluta, isso não vai adiantar nada para nós. Não vai adiantar. Porque o nosso objetivo é respeitar e amar a quem quer que seja. Agora, os espíritos são atraídos pelo campo de sintonia e de afinidade. Todos nós somos atraídos pela sintonia e afinidade. Eu falo essa sintonia e afinidade que a gente tinha entre nós, talvez pode ter essa possibilidade. Por exemplo, o caso aqui, ó. A irmã de André Luiz retornou ao plano espiritual. Ela está retornando aonde? No próprio seio da família. Ela vai reencarnar no próprio seio familiar. Quem está encarnado lá da família? André Luiz tinha 3 filhos. Ela pode reencarnar em um dos 3 filhos de André Luiz. Tanto é que quando André Luiz retornar ao plano da crosta, visitando a família, a filha mais velha estava com um bebezinho de colo. Talvez pode ser até a irmã dele, que retornou agora que, se ele estivesse encarnado, seria a sua neta. Entendeu? Então, como é que a senhora chama? Rosângela. Quem ama jamais se separa. Quem ama verdadeiramente jamais se separa. Estão sempre unidos na idealização e no cultivo do progresso e de levar o amor. Ah, Adelano, mas e se um dos cônjuges ou se um dos companheiros adiantar mais do que o outro? Não importa. Porque o que adianta, ele sempre vai vir em busca daquele que não seguiu. O que adianta é a evolução. Isso. Por amor, ele sempre retorna para ajudar aquele que ficou na retaguarda. Então, isso é a misericórdia divina. Então, quando nós falamos de família,
Família é algo importantíssimo na nossa vida, na nossa estrutura, na nossa base. Porque os espíritos que ali estão, pai, mãe, tio, tia, avó, parentes, e nós sabemos que toda família tem os seus problemas. Não existe família na Terra que não tem problema. Pois é, você está falando no caso de quem ama. E esse que se odeia e se chegam a se matar? São espíritos que tiveram problemas em existências anteriores e que estão tendo a oportunidade de renascerem em um núcleo familiar através do mesmo sangue para aprenderem a se respeitar, para aprenderem a serem fraternos uns com os outros. Então, isso quer dizer que futuramente eles estarão novamente juntos. Amando ou odiando, nós atraímos. Então, quem odeia e exerce uma vingança, pode, em uma futura reencarnação, estar próximo do espírito, seja como pai, seja como mãe, seja como irmão, seja como filha, seja como filho, seja como avô, como avó, como parente, como tio, vai estar próximo. Por quê? O objetivo de Deus é fazer com que todos nós aprendamos a respeitar-nos como irmãos. Então, esse foi o ensinamento maior do Cristo. Ele nos legou isso. Só que nós somos tardos para compreender isso. E por quê? Porque nós temos as nossas dificuldades. Trazemos orgulho, vaidade, egoísmo, intolerância, impaciência, uma série de situações que, a cada etapa reencarnatória, nós vamos trabalhando isso. Há um parente difícil? Há um vizinho difícil? Há um companheiro, um amigo difícil? Se está conosco, se está próximo a nós, é porque há um objetivo, há uma causa para que nós estejamos próximos uns aos outros. Então, nós não podemos esquecer disso. Então, nós vamos encontrar na história aqui do livro vários casos de espíritos que viveram próximos uns aos outros quando estavam na carne e que estão tendo a oportunidade de viverem juntos novamente no plano espiritual. E vamos ter casos também contrários, de espíritos que viveram juntos e que hoje estão separados. É o caso do pai do André Luiz com a mãe. Ela está numa esfera, o pai está numa outra. Então, André Luiz vai observar que ele vai ter contato com espíritos que viveram juntos na carne e que estão juntos no plano espiritual, de novo. Então, cada um de nós vamos construindo as nossas histórias. No plano físico e no plano espiritual. A irmã de André Luiz, que ele não conheceu, porque ele era muito menino, não tinha lembrança nenhuma dela, ela retornou. Para quê? Ajudar os familiares que estão nessa dificuldade. Ela reencarnou no próprio seio familiar. Talvez sendo uma neta do André Luiz, talvez reencarnando em uma das sobrinhas ou sobrinhos de André Luiz, por parte lá das irmãs dele, mas está ali no grupo, está no clã familiar. Agora, é muito comum a gente querer ter notícias das pessoas que estiveram conosco e da situação delas no plano espiritual. É uma curiosidade, às vezes até uma necessidade para alguns. O próprio Chico Xavier, o apostolado mediúnico dele, teve fases. A sua última fase, ele trabalhava com justamente mensagens psicografadas de pessoas já desencarnadas
a parentes que estavam aqui encarnados. Tanto é que teve até um filme recentemente, né? As Mães de Chico Xavier. Ou seja, o filme está narrando a história de mães que foram procurar notícias de filhos que haviam desencarnado, muitos em acidentes trágicos. E lá, os filhos relatando. Mas nem todos terão essa oportunidade. Por quê? Porque nós não sabemos para onde o espírito vai após a sua desencarnação. Então, o próprio André Luiz é exemplo disso. Ele está questionando: mãe, cadê papai? Por que não veio com você? E mal ele sabia que o pai está numa região trevosa do umbral, passando por uma dificuldade muito complexa. Envolvido numa teia obsessiva, juntamente com duas entidades ao qual ele se havia ligado enquanto estava no plano físico. Ele não sabia. Jamais passou pela cabeça dele isso. Mas ele pode sair fora dessas estruturas e subir, não? É o que a mãe dele estava tentando realizar. Só que não teve jeito. Ele está se apegado Ele está tão preso a essa situação que durante 12 anos a mãe vinha tentando. Aí, tem uma solução? Tem. Qual a solução? A mãe vai reencarnar. Ele vai reencarnar compulsoriamente. O que é a reencarnação compulsória? Ele está reencarnando sem saber que vai reencarnar. Mas, quando chegarem a uma certa idade, os dois vão se reencontrar de novo. E pela programação da mãe, ele vai casar com ela de novo. Mas que programa é isso? O plano espiritual. Ou pode ser filho também, né? Ele vai vir como marido dela. Né? Aqui nós vamos ver. A história vai desenvolver, nós vamos observar isso nos capítulos posteriores. E aí, como que ela vai conseguir desfazer esse envolvimento e essa trama? Recebendo as duas amantes como filhas. O André Luiz fica doido quando ela revela isso a ele. O quê? Não pode, meu filho. O nosso objetivo é o amor universal. Eu quero ajudar seu pai. Para ajudar ele, eu preciso ajudar elas. Porque eu não posso ajudar ele e não ajudar elas. Porque ele está ligado tão fortemente a elas. Então eu vou receber ele e as duas como filhas. E vou ensinar elas, educar elas. Vai ter problema? Vai. Por quê? O campo mental, a estrutura psíquica das duas é diferente da estrutura mental e psíquica da mãe. Vai ter complicações no desenvolvimento da existência das filhas. A mãe vai se desvelar, mas as filhas, em algum momento da existência, vai ter revolta, vai se rebelar. Ou seja, elas vão ter mais afeição com o pai do que com a mãe. Isso não tem ódio, né? Sim. Por quê? Porque as duas amantes tinha a esposa do Laerte como inimiga. Porque ele prometeu a elas, talvez até separar da mãe e mundos e fundos, coisa que ele não fez. Percebeu a complexidade? Tanto é que nós temos, no campo da psicologia e da psiquiatria, através da própria tragédia grega, dois mitos famosos, que é o mito de Édipo e de Electra, estudado pela psicologia. Então, será que toda doença psíquica envolve essa parte de espírito? Toda doença que se exterioriza no corpo físico, as causas estão no espírito. E esses remédios que os médicos dão às pessoas, não adianta então não. Adianta. É importante e necessário, porque se não fosse, Deus não permitiria.
Perfeitamente. Ela precisa conjugar a medicina alopática a uma medicina espiritual. Por quê? Às vezes nós lesamos tanto a nossa organização biológica, e a nossa organização biológica, ela são átomos e moléculas. Então, o nosso corpo físico, ele é constituído de moléculas de oxigênio, hidrogênio, carbono, azoto, ferro, cálcio. São combinações que vão formar os órgãos, os tecidos, as peles, toda a nossa organização biológica. Os remédios, eles vão inibir ou vão cortar efeito de reações químicas produzidas pelo corpo físico, eletromagnéticas. Que faz a pessoa ficar agressiva. Justo, eles podem inibir. Mas, se a pessoa conjugar também a uma renovação psíquica, mental, ela consegue sanar e equacionar muitos seus problemas. Mas isso é levado em conta nos ensinamentos de psicólogos, de psiquiatras? Será que eles têm clareza a esse respeito? Alguns sim, alguns não. Então, A maioria desses psiquiatras são espíritas. existem muitos psiquiatras espíritas, psicólogos espíritas, médicos espíritas, que já estão aderindo a essa proposta de espiritualidade, ou seja, ao ver um paciente, ao diagnosticar um paciente, eles conseguem detectar se o problema é realmente físico ou se o problema é de natureza espiritual. Então eles vão conjugar os dois. E tem médicos que nós sabemos que trabalha apenas por uma questão de status e dinheiro, e tem psicólogos e psiquiatras. Da mesma forma que há em todas as profissões os bons profissionais e aqueles que não realmente exercem aquela profissão com gosto, com amor, com dedicação. Isso em tudo. Porém, as questões de natureza espiritual, elas estão sendo cada vez mais evidenciadas. Elas estão adentrando cada vez mais os processos da própria ciência. Por que isso? Porque isso faz parte do progresso. Isso faz parte do processo de evolução do próprio planeta que nós habitamos. Então vai chegar uma época em que, quando nós for, já existem aparelhagem para isso, você vai, através da sua formação fetal, detectar do código genético todos os tipos de doença que o espírito poderá desenvolver naquele corpo físico, ou não. Probabilidades, tudo. Mas isso é para o futuro ainda. Então vai chegar uma época em que a profissão de médico, médico mesmo, ela não vai existir não. O psicólogo, ele vai ser mais importante que um médico. Porque ele vai trabalhar a estrutura mental, psíquica do ser. Hoje, uma das doenças que mais matam no mundo, por exemplo, é a depressão. E eu até vim aqui por indicação da minha psicóloga. E ela foi também. Já existe também um ramo dentro da psicologia que chama terapia holística. É holística. Essa terapia, ela trabalha o ser de forma integral. O ser físico, o ser energético e o ser espiritual. E também faz parte, como você vai, os estudiosos da área falam muito que para superar doenças, por exemplo, que são chamadas no mal século, depressão, ansiedade, você precisa transcender de alguma forma. Isso significa começar a trabalhar sua espiritualidade, cuidar. É preciso transcender, porque tratar a sua matéria, o corpo físico, você ainda fica adoecido. Exatamente o que você falou, tratar É o conjunto. são esses dois lados.
Tanto é que os maiores índices de suicídios que nós temos no nosso planeta são em países desenvolvidos. A Suécia, por exemplo, é um dos países que tem um índice alarmante de suicídio. E lá, na Suécia, é o primeiro mundo, assim, do ponto de vista tecnológico, material. Você não vê motivo. Assim, aparentemente, né? Mas o que ela falou, às vezes a pessoa ela tem um vazio existencial dentro de si que ela não consegue. E hoje nós estamos sendo convidados a trabalhar esses aspectos dentro de nós, porque o nosso campo psíquico, o nosso campo mental, ele não está estruturado no cérebro físico. O cérebro físico é um instrumento que canaliza todo esse potencial que é a nossa mente. Tanto é que a neurociência, ela vem se debruçando cada vez mais para entender a complexidade do cérebro físico. E nós sabemos que a nossa capacidade cerebral, nós a utilizamos menos que 10% de 100% que poderíamos utilizar. Então, citou a Suíça aí. E na China, que o pessoal sempre leva para esse lado oriental, lá já não acorda tanto quanto no caso aí. há também suicídios na China, no Japão, mas são culturas diferentes. Mas lá tem muito, se ouve muito espiritismo, lá na China, no Japão. A filosofia, o espiritismo, ele está adentrando ainda certas partes do planeta. Mas a filosofia oriental, não podemos descartar que ela já traz o conhecimento da pluralidade das existências. Claro, cada qual tem uma interpretação, ok? Mas o conhecimento da pluralidade das existências, ele está em todo o planeta. Ele está no inconsciente coletivo. Mesmo antes de Cristo estar entre nós. Pois bem. E aí, o André Luiz ficou surpreso com a revelação da mãe. Aí ele pergunta assim: a senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas duas mulheres infames? Então, vamos ver. Olha o padrão mental de André Luiz e de sentimento que ele nutria. A mãe diz a ele: não as classifique